Paz do Senhor Jesus, para os irmãos. Vou deixar um versículo aqui para a nossa vida, para a nossa meditação, né? Para que nós venhamos entender mais um pouquinho todo o propósito de Deus e da sua palavra para com a nossa vida. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Eu vou lendo e vou explanando. Aqui a palavra está dizendo que todo mundo sabe que Jesus, a sua finalidade na terra, era padecer na cruz, morrer, entregar-se à morte para nos dar o direito da salvação. Agora, imagine, vamos aqui fazer uma retrospectiva de vida. Imagina um homem se desprendeu da sua glória, um Deus, Filho de Deus, que é chamado como Deus, da sua glória, estava em glória no céu, não precisava sofrer. Olha que tamanho o amor de Deus para com os homens, para com a nação corrupta, para com a nação... Eu não vou citar mais nomes, não. Olha para vocês verem o amor de Deus para conosco, que não merece nada de Deus. Preste bem atenção, nós não merecemos nada. Não, Jesus morreu por nós. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, Cristo padeceu por nós na carne. Ele estava em carne, como homem. Sentiu a dor que você sente, que eu sinto, para nos salvar. Será que esse Deus, esse Jesus, não merece que você faz uma perspectiva de vida, dá um passo atrás e reconheça que nós e você somos miseráveis, e levanta essa mão pecadora e pede misericórdia e faz um concerto com ele, porque ele morreu na carne para te salvar e para me salvar? Qual de nós na terra, qual homem na terra, vou incluir os que se dizem cristão, entre aspas, que daria sua vida como Jesus deu para salvar alguém? Pensa, analise, vê. Olha aqui, agora ele diz mais aqui, ó. Armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que nós também pensássemos como Jesus pensou e levássemos a palavra com fé, ainda que fosse que padecesse na carne como Jesus padeceu, mas tivesse a coragem de pregar o seu evangelho como é preciso pregar, ainda que morresse como Jesus morreu. A palavra está dizendo aqui isso. Armai-vos também, dizendo mais, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que significa que já cessou? Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado? Porque Jesus, ele veio em homem, como você e eu, carne, com sentimentos, os mesmos sentimentos que nós temos, Jesus teve. Jesus irou, Jesus sentiu raiva, Jesus sentiu dor, tristeza, angústia. Portanto, fala que são gotas de sangue no fio de cabelo de Jesus. São gotas de sangue. Jesus chorou na lágrima, são sangue. Porque Jesus, ele teve um momento que Jesus viu a sua morte de cruz antes, porque Jesus era Deus, ele via, ele de joelho orando, no momento final ele diz: Pai,
se possível, tira de mim esse cálice. Mas no mesmo tempo ali na dor, ele olhou para nós aqui na terra e viu a multidão que necessitava dele e falou, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele falou essa palavra, seja feita a tua vontade, por causa de você e por causa de mim. Por mais miserável que você seja e eu seja, ele aceitou a morte de cruz por causa de você. Por causa do assassino, por causa dos traficantes, por causa dos presidentes, dos deputados, senadores. Jesus morreu por todos vocês. Basta você levantar a mão e reconhecer a morte de Jesus. Simples assim. Simples assim. Por quê? Que aqui fala assim, já cessou do pecado. Jesus já cessou do pecado. Porque Jesus hoje, ele está num corpo incorruptível na sua glória que ele tinha antes. Jesus, ele estava no céu em glória e ele está na mesma glória que ele tinha antes. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse, Pai, eu te glorifiquei na terra. Agora me glorifica no céu com a glória que eu tinha antes. Jesus agora não tem mais aquele sentimento que nós na carne temos. Porque ele já passou pela carne, desprendeu da carne e já está em glória no corpo corruptível de novo. Na sua glória, na mesma glória. Por isso está escrito aqui, ó. Já cessou do pecado. Com este padecimento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Porque Jesus, quando ele estava aqui, ele foi tentado. Ele foi tentado para que ele pecasse. Mas ele não pecou. Mas ele foi tentado. Jesus foi tentado de várias formas. E na carne, com os mesmos sentimentos que nós temos e as dores que nós temos. Mas ele suportou tudo por causa de mim e por causa de você. Que pena que alguns pastores, entre aspas, não entendem essa mensagem, não entendem essa palavra. Porque se entendesse, pregaria. Por que Jesus repreendeu os discípulos? Eu estava lendo aqui, igual mesmo. Ele falou assim, não foi o discípulo, não. Acho que foi os fariseus na época, ele disse assim, por que vocês não podem me entender? Porque não podes ouvir a minha palavra. Porque tá a mesma coisa hoje. Esse povo fala, mas não entende. Eles não têm o entendimento do Espírito para entender essa passagem da morte de Jesus, como é preciso entender. Vamos para o 2. Para que no tempo que vós resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E está falando aqui, preste bem atenção, para que no tempo que vos resta na carne, o tempo que nos resta na carne, não viveis mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O pouco tempo que nos resta na carne, a Bíblia, a palavra está nos aconselhando a não viver na carne, mas segundo a palavra de Deus. As concupiscências do homem, os desejos, as vontades, para nós negarmos os nossos desejos e as nossas vontades para que Cristo viva em nós e nós possamos agradar o Senhor e ser salvos. Às vezes, nós somos tentados e o inimigo sugere coisa na nossa mente, mas nós não devemos ceder o que o inimigo sugere. Nós devemos orar e viver no Espírito, não segundo a carne. É simples assim. A nossa carne pede várias coisas, mas nós repreendemos no nome do Senhor Jesus e vamos viver a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos
à vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscência, borrachices, glotonaria, bebedices e abomináveis idolatrias. No passado, algo que o Senhor não quer que o homem vive no presente em Cristo Jesus, é isso que está aqui escrito no 3. Eu vivi isso. Não conhecia a palavra e vivi. E mesmo conhecendo, voltei a comer as bolotas do porco em alguns momentos da minha vida. Então, no passado, os homens viviam dessa forma aqui. Eu vou ler de novo. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonaria, bebedices, abomináveis idolatrias. Tudo isso era para ter ficado no passado. Mas, infelizmente, nós se vê constantemente, também no presente, por aí, por onde andamos. Tudo isso. Mas, aquele que reconhecer a Jesus como seu Salvador e entender essa palavra, ele volta, pede perdão e misericórdia e procura viver uma vida nova em Cristo Jesus. E o Senhor o recebe como filho. De criatura de Deus, passa a ser filho reconhecido na graça. O 4 diz assim: e achem estranho e acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, e acham estranho não ocorredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, nós cristãos, homens e mulheres de Deus, não deve acompanhar este mundo e os homens que praticam tal coisas: iniquidade, bebedice, glutonaria, abomináveis idolatria. Nós devemos fugir disso. É o que a palavra está dizendo aqui no 4. Acho estranho não ocorredes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. É por isso que eu falo que não tem aliança de um justo com injusto, do ímpio com cristão. Não tem, não pode ter aliança. Não combina. Porque quando você vive em Cristo, você puxa pelo lado do Espírito, das coisas de Cristo. Ao 5. Os quais hão de dar conta o que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, quem está preparado para julgar os vivos e os mortos? Jesus Cristo e sua igreja, que vai vir com Jesus nas nuvens, os anjos. Então, está preparado para Jesus, está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi preparado o evangelho também aos mortos. Por isso foi preparado o evangelho também aos mortos. Porque o evangelho é o seguinte, ele é preparado hoje, né? Para quem é preparado para você seguir-se ao Senhor Jesus, porque depois que você morreu, acabou. Às vezes, quando tem vida, tem esperança. Morreu, acabou. Está falando aqui, quando fala do evangelho dos mortos, é que o Senhor vai ressuscitar e
cada um vai dar conta daquilo que ele fez. Então o evangelho ele atinge os mortos e os vivos. Mas para os mortos, esse evangelho aqui já não tem mais solução. O que ele fez já entrou em juízo com Deus. Quando você morre, você entra em juízo com Deus. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, é julgado na carne, mas que nós vivêssemos segundo o Espírito. Porque por isso foi preparado o Evangelho dos mortos. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em Espírito. Então nós devemos viver segundo a Deus no Espírito. O que é ver no Espírito? É trazer Deus e o Senhor Jesus para todos os seus problemas, para toda a sua vida. Se você está sendo perseguido, caluniado, difamado, afrontado, traz Deus para esse problema. Traz Jesus para esse problema. Se você está bem no seu trabalho está prosperando, traz Deus para a sua prosperidade. Se o seu trabalho não está prosperando, traz Deus para ele do jeito que ele está, para Deus fazer ele prosperar. Foi no mercado, fez uma compra, traz Deus para suas compras, ora a Deus para que ela compre, apresenta lá a Deus. Tudo que você vai fazer, sua roupa que você vai vestir, tudo apresenta a Deus. Viver em espírito, ligado no céu. É o que a palavra está falando. Viver em espírito é isso. Porque quando você está no espírito, você não esquece de cada detalhe que você tem que fazer. Quando você está na carne, você esquece de tudo. Mas quando você está no espírito, você não esquece de detalhe. Você não esquece de orar. Você não esquece que você tem que ler uma Bíblia para você buscar conhecimento. Você tem desejo. Isso já desperta. O Espírito Santo desperta desejo em você de ler a Bíblia e de buscar a Deus. A pessoa, quando ela está na carne, ela não tem desejo de ler Bíblia, não tem desejo de buscar a Deus, não tem desejo de orar, não tem desejo de nada. Ela está na carne. Ela não tem desejo de nada, porque ela está na carne. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Acabei de falar aqui agora. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então, nós temos que estar em constante oração, buscando a Deus em todos os sentidos. Sabe o que eu estou fazendo agora? Sabe o que eu estou fazendo? Eu não importo se eu vou sair de casa 9 horas, dependendo do horário, mas toda hora que eu levanto, eu já pego a Bíblia. Não importa. Eu estou fazendo isso. Deus em primeiro lugar, depois eu saio para trabalhar. Ou eu levanto mais cedo, se eu não conseguir levantar mais cedo, eu saio mais tarde. Mas eu vou ali ler, vou ali orar. Esse é o meu momento. Então, a primícia, Deus tem que ser a primícia. Todas as coisas. E às vezes eu falho na primícia. Bom, hoje eu levantei, eu fui preparar um lanche aqui para nós, que eu tinha que fazer ainda, fui preparar a massa ali, para depois eu pegar a Bíblia e orar. Eu fui errado, eu tinha que ter pegado a Bíblia primeiro. Mas como a massa tem que tirar o gruto e deixar ali um pouco ali, eu peguei e preparei ela ali. Mas não é o certo. Então a gente tem que vigiar nisso, né? Mas, sobretudo, tendes ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecados. Viu que eu preguei naquela mensagem falando da caridade do amor? Observa a mensagem que eu trouxe interiormente. Vai lá no YouTube, no meu canal, e vê a mensagem que eu trouxe interiormente, falando sobre a caridade, sobre o amor. Olha o que está falando nesse versículo aqui. Mas, sobretudo, tendes ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade encobre multidão de pecado. O amor ao próximo encobre multidão de pecado. Mas não significa que muitas das vezes aquela pessoa faz tanto males a você e naquele momento você não ira, você ira. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que
Você ira, mas aquilo passa, porque o Espírito Santo está dentro de você, não permite que nada do maligno fique no seu coração e na sua mente. O Espírito Santo lança para fora. E aí você dá até risada, você começa até a rir. O problema pode ser gravíssimo, é depois que o Espírito Santo lança aquela ira para fora, você começa a rir. Porque aquilo se torna tão pequeno diante do que tem dentro de você, que você começa a rir. Porque quando o problema, por gigantesco que ele seja, chega diante de você, e o Espírito de Deus que habita em ti lança aquela coisa ruim para fora, aquela coisa grande se torna nada. Você dá risada, você glorifica, você exalta, que aquilo se torna nada diante de você. É assim que funciona a vida cristã. A vida na presença do Deus vivo é dessa forma. Vamos aqui para o 9. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Sem murmuração. Cada um administre ao outro o dom como o recebeu. A palavra está falando que cada um administra ao outro o dom que recebeu, porque quem tem o dom do Espírito, conhece a palavra, tem o desejo de pregar, ele não precisa vir aqui nas redes sociais para pregar, mas onde que ele está, ele fala do amor de Cristo para um, ele fala daquilo que ele conheceu. Pai, eu li na Bíblia isso, está escrito isso, e tem que ser assim. Ele já começa a pregar, porque o Espírito Santo de Deus não deixa ele calado, ele não consegue ficar quieto. Porque o Espírito Santo de Deus te leva a pregar, a falar do amor de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, como dispenseiro da multiforma, como recebeu com bons dispenseiros da multiforma da graça de Deus. Porque nós estamos na graça de Deus. E como essa graça de Deus veio a nós? Através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Só que muitas pessoas interpretam mal viver na graça. Porque na graça você tem uma liberdade espiritual para com Deus. O que significa essa liberdade espiritual? No passado você não tinha o direito de pôr o seu joelho no chão e falar com Deus. Não. Você não podia orar, você não podia falar com Deus, clamar nada a Deus. Você tinha que ir ao profeta, falar a sua necessidade para o profeta, tudo o seu pecado, contar tudo para o profeta. E o profeta ia ouvir todo o seu pecado, tudo que você estava ali passando, ia calcular o nível do seu pecado, o nível da sua situação, e aí ele ia ver que tipo de animal ele ia pegar para oferecer a Deus pelo seu pecado. Se era uma pomba, se era um cabrito, se era uma vaca, se era um boi. O profeta é que ia distinguir. Você tinha o direito de... Mas hoje você tem a liberdade de pôr o joelho no chão e falar com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. E você é respondido dependendo de quem você vai expor diante de Deus. Verdade. Porque dependendo do que você for falar com Deus, você não vai responder, não. Às vezes você vai falar coisas que não é o que Deus quer que você fale. Mas se você reconhecer sua pequenez, reconhecer que você é um miserável, Deus já vai te responder. Só de você reconhecer que você precisa dele, depende dele. Ele te fez rei e sacerdote na cruz do Calvário. Você tem você tem acesso direto a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. E tem muitas pessoas que ainda acham que depende de pastor, depende de obreiro, de presbítero. Você não depende de ninguém, não. Você depende só de Jesus e mais ninguém. Entenda isso. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Por Jesus Cristo, e quem
pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Entendeu? Observe. Observe o conselho de Deus para mim e para você. Observa. Observa aqui. Eu vou ler de novo. Abre, pede o Espírito Santo para abrir os seus ouvidos, para abrir os tímpanos dos teus ouvidos. Pede o Espírito Santo para abrir os tímpanos dos teus ouvidos para você entender essa palavra aqui agora. Dá ouvido essa palavra aqui agora. Observe. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se for para você abrir a boca e falar algo, por onde você esteja andando, fala segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Se você vai administrar qualquer coisa, administre segundo o poder que Deus dá. Para aqui, depois eu vou esticar para frente. O que eu quero falar para você? Eu já fui administrador de obra. Já tomei conta de peão, de turma. E uma das coisas que eu não queria mais para minha vida era isso. Que quando eu administrei, entre aspas, né? Que eu tomava conta de uma turma em uma construção, em uma obra, eu não administrava segundo a palavra. Já conhecia, mas eu era um afastado da presença de Deus. Na carne. E muitas das vezes algo que eu poderia conversar, dar conselho, eu mandava embora. Não por falta de razão. Uma vez eu vou contar para vocês, eu mandei um rapaz embora, um paulista, que ele ia no banheiro e ficava umas 2 horas no banheiro. O pessoal começou a reclamar comigo. Eu comecei a vigiar ele. Eu ia pro banheiro e voltava para a obra. Eu vinha para a obra e voltava pro banheiro. Eu cheguei perto dele, aconselhei ele. Falei, ó, vou te mandar embora. Se você não mudar de vida, eu vou te mandar embora. Não vai ter jeito. Eu ainda dei uma chance para ele. Aí, de novo, ele pegou e encrespou comigo e falou, então manda. Eu falei, então pode sentar no banco, você tá mandando embora. Senta no banco lá, espera. Quando a mesma patroa tá chegando aí, você vai dar baixa na sua carteira e te manda você embora. E você tá dispensado. Então, às vezes eu sei que eu poderia ter tentado mais um pouquinho, conversado com ele mais um pouquinho. Se eu fosse um cristão hoje, eu dava um jeitinho, ia sentar com ele, falar do amor de Cristo para ele não perder o trabalho dele e não ir embora. Apesar que ele não tinha família, solteiro, mas o certo era você, como cristão, dar um conselho para a mãe para um canto sozinho, dar um conselho bíblico. Porque aquela alma pertence a Deus e simplesmente ele é um prisioneiro do maligno. Então tem coisa que a gente faz ou fez no mundo que hoje como cristão não faço mais. Até mesmo alguns serviços que eu larguei, eu toleraria mais um pouco. Então a gente sem Jesus, a gente não tolera muita coisa. E com Cristo se aprende a tolerar, aprende a suportar, aprende a amar, entre perseguições e aflições. Com Cristo se aprende tudo isso. E no mundo você não tolera nada. Então é muito difícil viver sem Cristo. E com Cristo também não é fácil. Você tem que ter o dom para suportar. Então olha aqui. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Porque quando você faz a coisa, tudo mediante o Senhor, a Deus, o Senhor é glorificado. O Senhor é glorificado no céu. Ó. Porque Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado em Cristo. A quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, todo o poder, a glória pertence a Jesus, para todos sempre, amém. Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra. Eu vejo alguns cristãos, não vou dizer cristão não, algumas denominações aí, religiosas, que eles falam de Jesus da boca para fora. Agora eles nem falavam de Jesus, hoje eles estão falando. Mas eles odeiam Jesus, eles têm Jesus como um homem, um forasteiro. Um dia um desses falou, Jesus é forasteiro para eles. Deus tenha misericórdia. Eu vou ler aqui o 12, um pedacinho do 12, para vocês entenderem mais um pouquinho, que esse 12 aqui é muito importante. Amados, não estranheis
ardente prova. Amados, não estranheis a ardente prova, está falando da provação, que vem sobre vós. Para não estranhar a ardente prova que vem sobre nós. Quando o Senhor fala de ardente, meu Deus, amados, paralisa. Pensa que agora, quando a palavra de Deus fala de arder para Deus é coisa terrível. Nós ia passar por coisa terrível. Ardente prova. Misericórdia. Amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para que vós tendes como se coisa estranha vós acontece. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vós tentar, como se coisas estranhas vós acontecesse. Então nós vamos ser tentados por ardente prova como coisas estranhas nos acontecesse. Coisas estranhas, pesadas. Mas alegrai-vos na força de serdes participantes das aflições de Cristo. Então, o Senhor manda nós alegrarmos, nós como homens e mulheres de Deus. O que é que o Senhor está mandando? Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Quando nós estamos passando afrontas, perseguições, nós estamos sendo os participantes das aflições de Cristo. Nada mais e nada menos. Você só está participando das aflições de Cristo. Cristo nos escolheu para participar com Ele das suas aflições. Na realidade, nós estamos participando na mesa e do banquete de Cristo em aflições. É simples assim. É simples assim. Para que também na revelação da sua glória vos regozijais. Alegrai-vos, alegrais. Vos regozijai e alegrais. Então, ele está falando com nós aqui, para que também na revelação da sua glória, nós vamos alegrarmos na glória com Ele, na eternidade, sem sofrimento, sem dor, sem nada. Depois, da sua glória, vós regozijais e alegrais. Então, essas aflições que passamos com Cristo na terra, é para nossa alegria e para o nosso gozo futuro. Temos que entender que as perseguições, as aflições, é para o nosso gozo e alegria futura. E as pessoas que nos perseguem, nos afrontam, são um instrumento de Satanás, permitido por Deus, para provar a nossa fé e nós herdarmos o gozo eterno e a alegria eterna futura que está preparada para nós. É simples assim. E se pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurados sois. Se por nome de Cristo somos perseguidos, afrontados ou mortos, bem-aventurados somos. É o que diz a palavra aqui. A interpretação da palavra. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Porque se o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós, nós vamos trazer de certa forma à humanidade uma ira. Porque o Satanás, o demônio que habita em vós, tem ira e revolta do Espírito de Deus que habita em nós. É simples assim. Tem pessoas que ela olha para mim, ela já morde, nunca me viu, não me conhece, mas ela morde os dentes e mexe os lábios assim, com ira. Porque o demônio que está nela vê o Deus, o Espírito de Deus que habita em mim.
Se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai incomodar as pessoas, você vai incomodar os vizinhos, você vai incomodar os falsos profetas, porque o Espírito Santo de Deus que habita em vós, o diabo consegue vê-lo em você, porque ele traz brilho na sua vida. Ele traz brilho na sua vida. Vou ler de novo o 14 para você entender. Se pelo nome de Cristo sois vituperado, se pelo nome de Cristo você é perseguido, você é caluniado, você é difamado, você pode ser até morto pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois. Nós somos bem-aventurados porque somos perseguidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Aqui, amados, eu paro. Observa. Eu convido a você a ouvir as pregações deixadas no meu canal. E que o Espírito Santo de Deus te dá o discernimento, o entendimento de toda a palavra. Essa mensagem. E peço a você que inscreve no meu canal, ativa o sininho para as mensagens que eu deixar chegar até você, curte, compartilha, para que o YouTube possa entregar os meus vídeos e atingir pessoas em todos os países. Que o desejo do meu coração é que as minhas mensagens cheguem aos 4 cantos da terra, para as pessoas entenderem a forma que Jesus quer salvar a humanidade, através da tua santa palavra. Aqui só tem palavra, aqui não tem nada além da palavra. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, meus irmãos.